Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da tragédia ambiental que se abate nesse momento sobre o Rio Grande do Sul. A gente tem visto aí já um grande número de pessoas desabrigadas, infraestrutura destruída, pessoas mortas, outros tantos desaparecidos. Uma tragédia que afeta não só as pessoas, mas até os animais, Virou símbolo aí desse primeiro momento dessa tragédia, aquela imagem de um cavalo sobre um telhado que acabou sendo resgatado, e até isso está virando o celeuma aí do debate nas redes sociais, mas enfim, depois falamos um pouco disso. Mas o fato é que essa é uma tragédia, em grande medida, anunciada. Todos os problemas que têm sido apontados por vários cientistas no mundo inteiro já há bastante tempo, no que diz respeito ao aquecimento global, às mudanças climáticas, em que o aquecimento global está envolvido, apontam para a ocorrência de eventos extremos como esse. E até, nesse caso, é um evento tão extremo que não tem qualquer tipo de precedente, mesmo no caso do Rio Grande do Sul, que já enfrentou outras enxurradas, outras situações de enchente, inclusive uma famosa, em 1941, que foi muito lembrada nesse momento, mas que sequer chega perto disso que acontece agora. Há também toda uma discussão sobre, afinal de contas, de quem é a responsabilidade, veja, não só, claro, pelo aquecimento global e as mudanças climáticas, que aí é um problema de muito mais amplo alcance e uma responsabilidade, eu diria, intergeracional, mas também, claro, da tomada de certas medidas de precaução, de cautela, de cuidados que poderiam ter sido feitas agora e que não foram tomadas, não foram feitas essas medidas. O caso, por exemplo, da Prefeitura de Porto Alegre, que no ano 2023 gastou R$0 em obras e iniciativas ali de prevenção a enchentes, a inundações e a desastres ambientais de alguma natureza. Mesmo o governo do Rio Grande do Sul teve, no primeiro ano do mandato do governador Eduardo Leite, a aprovação de um pacote desregulamentador da política ambiental no estado, aprovada esse pacote na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Um pacote, inclusive, que sofreu uma grande oposição dos ambientalistas, foi aprovado a toque de caixa, em 2 meses e meio aquilo foi proposto e já foi votado, e o governador sancionou logo depois, e pôs abaixo toda uma regulação ambiental importante e antiga que havia no Rio Grande do Sul, que lidava com esse tipo de questão. E a gente sabe que sempre que você tem problemas dessa natureza, há toda uma discussão que, ultrapassando o problema mais amplo das mudanças climáticas globais, do aquecimento global, você tem, por exemplo, questões da preservação de matas ciliares, de matas em encostas, enfim, uma série de temas que, sempre que há um desastre dessa natureza, acabam sendo também lembrados. E claro que uma desregulamentação, um liberou geral, como esse que foi aprovado na ALERGS, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, isso pode ter consequências sérias e deve ser discutido agora, diferentemente, me parece, do que disse o governador Eduardo Leite, que não é hora de encontrar culpados. Mas é claro que não deixa de ser hora de também discutir responsabilidades. Quem fez, quem não fez, o que poderia ter sido feito, o que pode vir a ser feito no futuro. Acho que tudo isso é uma discussão pertinente, não faz sentido a gente pura e simplesmente abandoná-lo. E a gente ainda podia lembrar do fato de que alguns deputados gaúchos têm sido muito atuantes no Congresso Nacional, deputados e senadores, diga-se de passagem, parlamentares de modo geral, na proposição de políticas e na aprovação e na defesa de políticas também de desregulamentação ambiental. Particularmente nesse momento, 2 deputados gaúchos, o Lucas Redecker, do PSDB, que foi presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, partido do governador, e também a Seu Moreira, do MDB, são os propositores de uma política que simplesmente libera o desmatamento em áreas que não sejam florestais. Então, isso, segundo alguns já calcularam, daria 48 milhões de hectares, equivalendo a metade do Cerrado, a 1/3 do Pampa gaúcho, ou seja, seria aí uma atuação do agronegócio, dos mineradores, seja lá de quem for, no sentido de desmatar, que produziria ainda uma piora da situação ambiental que nós vivemos no país.
Enfim, acho que todos esses temas estão relacionados, a gente precisa discutir tudo isso, e essa situação que hoje vive o Rio Grande do Sul nos dá aí uma oportunidade e nos demanda, inclusive, fazer uma discussão sobre o assunto. Enfim, para discutir esse tema, eu tenho aqui dois convidados que conhecem profundamente essa questão. Uma é a Mariana Nicoletti e o outro é o André Carvalho. A Mariana Nicoletti e o André, os dois são pesquisadores do CES, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EASP, e atuam nos mestrados profissionais da escola, inclusive nas áreas, nas linhas, né, de pesquisa de política de sustentabilidade, de política ambiental, ou seja, é essa a seara deles. A Mariana é também líder de um grupo de pesquisa dentro do Centro de Estudos de Sustentabilidade, né? Teve o seu doutorado em Administração Pública e Governo defendido na FGV-AESP tratando desse tema e tem se dedicado a tratar desse assunto nos seus trabalhos de pesquisa, inclusive em outras instituições. E o André, que é engenheiro, é também, como já falei, professor dos mestrados atuando nessa área de sustentabilidade, também tem desenvolvido seu trabalho nessa área e atua também como consultor nesse tema para organizações que operam lidando com a questão da sustentabilidade e do meio ambiente. Enfim, eu não quero aqui me prolongar, não quero falar demais, eu quero simplesmente agora agradecer aos dois por terem topado essa conversa e vou começar pela Mariana aqui fazendo uma pergunta um pouco mais aberta. Mariana, o que ajuda a entender isso tudo que acontece no Rio Grande do Sul? Por favor. Obrigada, Cláudio. É uma pergunta aberta e também complexa. A gente precisa abrir vários componentes, né, dessa tragédia que a gente está vendo acontecer. Como você bem anunciou, é uma tragédia que ela foi já prevista, já aconteceu antes, né, está aumentando a dimensão e está aumentando a frequência, né, então intensidade e frequência de eventos extremos é, assim, a base para esse desequilíbrio climático, né, que a gente já está vendo acontecer, a emergência climática que já é presente, né, não é um assunto mais do futuro. Agora, pensando então um pouco nesses componentes, né, tem um componente claro, né, de investimento, que também já foi mencionado, né, a questão de redução de investimentos na agenda ambiental, uma desregulamentação, né, de bases aí importante para as áreas de preservação ambiental, né, as áreas verdes nos centros urbanos, que são fundamentais para frente aos eventos extremos, então, mais frequentes e intensos, são fundamentais especialmente nessa ameaça climática em específico, que é de chuvas, né, intensas, das tempestades, porque essas áreas verdes, né, as matas ciliares, áreas verdes, parques, então, áreas de preservação, elas servem justamente para absorver, para que o solo possa absorver uma parte dessa chuva, né, dessa água que cai intensamente, e também para reduzir a velocidade com que ela corre, né, no fluxo dos corpos hídricos aí que a gente viu acontecer em Porto Alegre e na região ali toda, né, do Rio Grande do Sul. Então tem um lado aí de desmantelamento de uma política pública super importante, da falta de investimento nessa agenda específica de adaptação e de gestão de risco de desastre, né? Então a gente vê aí que os recursos, os investimentos, eles vêm caindo nos últimos anos, que tanto no nível federal quanto no nível local, né, do nosso federalismo climático aí. Tem um outro componente muito importante, que é o componente também de quais são os órgãos envolvidos, né, na prevenção do risco e depois também na resposta, uma vez que o desastre acontece. O que a gente vê no Brasil é assim, os municípios, a maior parte, a grande maioria não conta, né, com plano, com instrumentos de política pública de adaptação e nem de risco de desastre, a grande maioria, esse papel de atuar, uma vez que acontece o desastre, está muito centrado nas defesas civis, sendo que grande parte das defesas civis tem uma equipe super reduzida, né, tem municípios que tem uma pessoa na defesa civil, uma capacidade também em termos de recursos financeiros e técnicos, de equipamentos, inclusive, muito precária, e que não dão conta, né, de lidar com esse problema tão complexo. Então, a gente precisa olhar para esses outros órgãos, para secretarias dentro da prefeitura, né, e redistribuir esse papel. Então, esse é um componente.
E tem ainda um outro componente que é também de sensibilização, de comunicação e de fortalecimento de capacidade junto à própria sociedade civil, né, que está na linha de frente. As comunidades que são atingidas é um grupo de pessoas ali que tem que agir logo no primeiro momento. Claro que com o apoio da prefeitura, com o apoio da Defesa Civil, mas que precisam conhecer os riscos aos quais essas pessoas estão expostas e quais são as medidas que podem ser tomadas logo no momento, logo depois do desastre, né? A gente viu, no caso do Rio Grande do Sul, um intervalo de tempo muito grande entre o momento em que começou, né, o impacto a ser sofrido e as primeiras respostas que foram dadas, inclusive de mobilização da própria comunidade. Então, tem uma questão sobre os sistemas de alerta, que já estão instituídos na maior parte das cidades, mas que não são suficientes, né? Não adianta a pessoa só receber um SMS dizendo que tem aí uma previsão de chuva forte e que tem uma ameaça, então, posta. É preciso que ela saiba, por exemplo, quais são as rotas de fuga, quais são os espaços de abrigo, né? Para onde ir, para onde sair. Então, tudo isso também precisa ser desenhado e precisa ter um processo contínuo, então, de trabalho com essas pessoas, que acontece muito por meio dos NUPDECs, né, dos núcleos aí de participação e defesa civil, que estão instituídos em uma parte das cidades brasileiras, e que mesmo assim eles são criados muitas vezes e é difícil de manter, de novo, porque não tem recurso, não tem equipe, né, para fazer esse trabalho contínuo de aprendizagem mesmo, né, um processo de aprendizagem social sobre as ameaças climáticas. Então, acho que para começar eu colocaria esses componentes aí na mesa. André, quer complementar? Olha, em acréscimo ao que a Mariana traz, acho que a gente pode colocar um contexto de que somos um país em desenvolvimento, né, que quando pensa de forma mais granular, quando a gente vai para os municípios, a gente tem uma variância enorme em relação a perfis de municípios, e historicamente a gente vem vendo dificuldade de implementar políticas relacionadas a temas mais simples, justamente por conta dessa granularidade. Um exemplo, quando a gente decide, né, quando a regulação finalmente acaba, por exemplo, com os lixões, e a gente tem que ir para os aterros sanitários, isso aconteceu no início da década passada, a gente vê uma decisão, né, é uma decisão tardia, inclusive, mas de dificílima implementação. Lógico que a gente passa por uma crise institucional ali nos anos 14, 15, a economia não vai bem e tudo mais, mas até hoje a gente está remoendo ali esse problema. Porque quando você consegue, com uma diretriz muito clara, né, avançar em relação a um tema simples, né, extinção dos lixões e a sua substituição por aterros, a gente começa a enfrentar municípios, encontrar municípios com grande dificuldade de elaborar planos para implementação de aterros sanitários. Você começa a ter uma necessidade, por exemplo, de cooperação entre municípios, porque não é cada município com um aterro sanitário. A gente tem muitos municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, você começa você percebe a necessidade de uma coordenação, né? E até hoje a gente está falando ainda, então, de eliminar os lixões e passar para a era dos aterros sanitários. Então, eu gosto de fazer esse paralelo com uma coisa que é muito clara, muito objetiva, né, simples, vis-à-vis o que a Mariana trouxe agora há pouco, que é pensar a adaptação climática para municípios que têm diferentes portes, diferentes competências, capacidades de gerir recursos, né, e, ao mesmo tempo, que estão em diferentes regiões do país, enfrentando diferentes cenários climáticos, com diferentes topografias, né? Então, esse é um desafio enorme quando a gente desce para o nível municipal, em especial, se a gente pensar que a gente está num país em desenvolvimento, que passou por um processo enorme de urbanização na segunda metade do século XX. Para alguns, é o maior processo de urbanização da segunda metade do século XX, né? Isso é bastante repetido na literatura aqui de urbanismo no Brasil, e que enfrenta também, né, Cláudio, eu acho que isso é importante, a gente enfrenta uma realidade em que a gente tem favelas, cortiços,
você tem muitas casas que são autoconstruídas, né? Essa é a base nossa, né? Que nos diferencia muito de um debate de adaptação num país de renda mais elevada. E aí, mais recentemente, nessas regiões, a gente ainda tem questões relacionadas à segurança, atuação de facções. Eu poderia até dizer que são as notícias que a gente ouve do Rio de Janeiro, em que o sistema de casas autoconstruídas, que já seria um problema, ele passa a ser substituído por um sistema em que essas facções constroem. E sem falarmos de mudanças climáticas, a gente já viu vários, porque isso vira notícia quando? Quando esses prédios ruem, né? Então, enfim, acrescentaria essa pitada aqui de complexidade à descrição da Mariana, para a gente pensar como preparar cidades no Brasil a esse novo cenário climático. Aliás, E ainda Mariana, tem a questão, oi, pode falar, depois eu só emendo a para, pergunta. né, Claro. acho importante, tem a questão também nesse processo de urbanização de como a infraestrutura urbana tem sido planejada. Então, a infraestrutura urbana tem sido planejada no modelo europeu, né, a partir de uma metodologia com critérios aí, de uma infraestrutura pensada para o chamado norte global, né, e que não considera a mudança do clima nem no presente, né, quanto mais no futuro, com investimentos que duram aí 40, 50 anos de longo prazo. Então, a gente também está lidando com uma infraestrutura urbana que não tem capacidade nem qualidade para lidar com esses eventos climáticos, com o clima que a gente já tem hoje. E que é muito difícil de mudar, né? A gente precisa, de novo, integrar. O único caminho é integrar infraestrutura chamada cinza, convencional, com infraestrutura verde. Nenhuma e nem outra resolve mais os padrões climáticos que a gente tem hoje, muito menos para o futuro. Sozinha, né, você quer dizer? Isso, nenhuma nem outra sozinha, né? Preciso ter os modelos híbridos. É isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Mariana. O André chamou muita atenção e você enfatizou agora nessa tua intervenção essas questões, digamos, de problemas de ordem local que tem que ser resolvidos. A gente está falando de cidades, né? Está falando de políticas urbanas. E na sua fala anterior, você tinha inclusive usado a expressão federalismo climático. Nós vamos ter eleições municipais nesse ano, né? A gente tem toda uma discussão que evidentemente tende a se travar, acho que no Rio Grande do Sul, talvez mais que em qualquer outro lugar, sobre a responsabilidade dos atuais prefeitos naquilo que foi feito, mas a gente pode pensar em gestões municipais não só as atuais, mas ao longo de tempo, né? E também, claro, né, qual é a responsabilidade do governo estadual, o que o governo federal poderia ter feito em relação a esse tipo de tema, né? Não só o que ele está fazendo agora na emergência, mas o que poderia eventualmente ter atuado. E aí eu não falo só do executivo, até mencionei na minha abertura aqui que você tem projetos de lei defendidos por deputados do Rio Grande do Sul, e a gente está falando do Congresso, né, que está no nível federal, que tendem a gerar um liberou geral, ou seja, como é que a gente pode pensar um pouco a responsabilidade dos 3 níveis de governo ao lidar com esse tipo de questão? Né? A gente tem toda uma estrutura para certas políticas públicas que está baseada em questões de ordem federativa, né? Pensando o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, agora a gente está discutindo isso na segurança pública e na área ambiental e para essa prevenção de desastres dessa natureza. Como é que a gente pode pensar nessa atuação de cada um dos governos? Bom, a gente tem 2 políticas, né, que são bastante estruturantes, que é a política de proteção e defesa civil, que inclusive prevê os NUPDECs, esses núcleos, né, de proteção e defesa civil, além de toda uma base de monitoramento, de dados, né, para essa política ser implementada. E aí a gente tem, por exemplo, o CEMADEM como um órgão muito importante, que vem fazendo monitoramento, uma sala de situação, inclusive, de última geração ali, mas que tem essa dificuldade de fazer chegar nos territórios, né, nos tomadores de decisão e nos órgãos que estão ali no nível municipal. E a gente tem, do outro lado, a política de clima, com uma governança climática já desenhada, né, que vem operando mais ou menos desde 2009, que é onde data a nossa política nacional de mudança do clima. Essa política nacional de mudança do clima, inclusive, já tem um componente de adaptação, né, que depois foi sendo estruturado melhor ao longo do tempo. A gente teve o Plano Nacional de Adaptação, de 2016, que pouco saiu do papel, né, por uma questão até de mudança de governo, que veio logo depois, e a gente está agora num momento muito importante, que é de elaboração do Plano Clima Adaptação, que é o sucessor do PNA,
né? O Plano Clima Adaptação, ele deve ficar pronto, a previsão é que ele esteja publicado no final do ano. Ele está agora num processo de construção participativa, tem 15 grupos setoriais elaborando seus planos setoriais de adaptação, embaixo de um guarda-chuva de uma estratégia geral, e que tem aí essa grande missão difícil de trazer as diretrizes e os meios de indicar também os meios de implementação para os níveis subnacionais. A grande questão dos níveis subnacionais é que a gente depois a gente precisa de um cascateamento, né? A gente precisa que os instrumentos de política pública sejam desenhados no nível estadual e no nível municipal. A gente tem pouquíssimos estados hoje, né, e pouquíssimos municípios com alguma política voltada à adaptação ou mesmo à gestão de risco de desastre. É uma lacuna enorme. Aí uma outra questão também, né, uma dificuldade, é justamente no entendimento, em afinar qual que é o papel dos estados. Porque como a gente tem essa fragilidade em termos de capacidade de atuação, capacidade institucional na maior parte dos municípios, como o André muito bem colocou, que não é só para a agenda de adaptação, né, para várias outras políticas, precisa ter um fluxo, né, de recursos, não só financeiros, mas de capacitação técnica, de instrumentos, que venha do nível nacional e até do nível internacional, né, porque a gente tem, por exemplo, um fundo de adaptação com recursos internacionais, agora um fundo de perdas e danos, que foi operacionalizado na última conferência das partes, e que precisa fazer esse caminho do internacional, do nacional, até chegar no território urbano, no território rural, né, no nível local. Os estados têm um papel fundamental nisso, que ainda não está claro, né? Então, mesmo as secretarias estaduais de meio ambiente, de clima, estão um pouco perdidas nisso, assim, né? Qual que é o nosso papel? No nível municipal está muito claro, porque tem um mandato ali de agir, né? De fazer a coisa acontecer, de fazer a intervenção acontecer, de fazer parceria público-privado, né? Para trazer o investimento também do setor privado. Mas precisa de um fluxo de fortalecimento de capacidades que venha do nível federal, passe pelo estadual e chegue no municipal. É um pouco esse arranjo que a gente precisa fazer acontecer em adaptação. De certa forma, está previsto já desde a política nacional de mudança do clima, mas que a gente não viu ainda, de fato, operacionalizada, né, ou funcionando aí de forma azeitada. Faria sentido pensar, então, em alguma coisa como um sistema único de políticas ambientais, algo desse gênero, como a gente tem nas outras áreas que eu até mencionei aqui, e até faltou mencionar, né, a educação também, de certa forma, mesmo sem ser um sistema único, também se articula, né, de uma maneira mais ou menos estruturada de cima para baixo, mas não no sentido de que as decisões vêm de cima para baixo todas elas, mas que você vai estruturando de cima para baixo, inclusive com diferentes competências, com transferência de recursos, com regulamentação. É algo nessa linha que você está pensando? Sim, seria justamente por aí, né, que vai o debate. É como fazer esse sistema único, entre aspas, né, para clima e proteção e defesa civil, então para gestão de risco de desastre, inclusive para que as peculiaridades, que são muitas, né, dos territórios brasileiros, possa ser atendido com uma equidade de recursos sendo transferidos. Essa é uma grande discussão, porque hoje a gente tem, inclusive, uma dificuldade que também não é só para a agenda de clima, mas é como os municípios que estão endividados acessam recurso, né, recurso inclusive internacional. Então a gente precisa que esse sistema ele tenha essa capilaridade para conseguir abarcar essas peculiaridades e reequilibrar esse, né, em termos de equidade mesmo para a ação. Perfeito. André, vi que você estava querendo falar aí, agora você pode completar o que você quer dizer. Vai lá. Complementando o que a Mariana coloca, Cláudio, a gente está discutindo, por exemplo, né, eu tenho ouvido bastante esse sistema único para a área de segurança pública, né? A gente não tem um para clima especificamente, mas a gente poderia, eu acho que vale voltar lá atrás, em 80, foi criado, né, 80, se não me engano, 81, foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que foi regulado por um decreto, se eu não me engano, nos anos 90. Então, começo dos anos 80, provavelmente 81, o SISNAMA, e temos a Constituição,
Constituição que tem um capítulo de meio ambiente, é importante lembrar isso. A gente se beneficia muito disso, de ter uma Constituição jovem, né? Porque o tema ambiental está ali muito presente, com gente muito capacitada no grupo de constituintes, né? Bom lembrar que o relatório Brundtland é de 87, a nossa Constituição é de 88, e temos constituintes muito preocupados, não apenas com a agenda ambiental, mas também com a questão indígena e por aí vai. E aí, em 90, a gente tem, se não me engano, o decreto que vai regular o CISNAMA. Então, formalmente, a gente tem um Sistema Nacional de Meio Ambiente que não tem dinheiro. Todo mundo fala do SUS, foi criado ali na Constituição, e tem recurso. Na verdade, todo mundo fica disputando o Ministério da Saúde ali, justamente porque ele tem muito recurso. O CISNAMA não, ele está lá, né? E aí tem um órgão central, que é o governo federal, tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão consultivo, né? Que é bom lembrar que esse sistema todo teve uma redução muito forte de participação social, ele foi operado muito para ser, vamos dizer, controlado pelos interesses do governo federal no período aí da passagem da boiada, do governo Bolsonaro. Então, o CONAMA é um órgão consultivo deliberativo. Depois a gente vai ter o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, tem o órgão executor, que é originalmente IBAMA, depois IBAMA e ICMBio, mais os órgãos seccionais, que são dos estados, e depois ainda o papel dos municípios, né? Então, assim, a gente tem isso desenhado, né? A questão climática, ela é uma questão, né? A gente está falando de problema ambiental global, mas quando a gente projeta ele internamente para ser resolvido, ele pode demandar, ele pode utilizar uma arquitetura semelhante a essa. Se a gente tiver um CISNAMA operacional, a gente pode trazer a agenda de clima ali para dentro tranquilamente, porque questão climática, como a questão ambiental, é uma questão transversal, às vezes mais urbana, às vezes mais rural, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um grande desafio. E aí, Cláudio, eu acho que é interessante ter em mente que eu sempre me incomodo muito quando não se reconhece um crescendo que nós tivemos em termos de arcabouço ambiental da Constituição. Acho que a Rio 92 empurrou isso, certamente, né? Mas, assim, durante os anos Fernando Henrique, Lula e Dilma, né, a gente teve um crescendo de política ambiental e de resultados, né? Muita gente depois vai dizer, não, mas a Dilma ela estava falando ali das grandes usinas hidrelétricas, a Dilma estava falando muito de infraestrutura. Então, sim, todos esses governos tiveram que enfrentar interesses muito diferentes, né? E aí a gente pode dizer que todos eles tiveram um comportamento ali enfrentando. A gente pode remeter a algumas idiosincrasias em todos esses períodos, né? Mas com avanços, com enormes avanços, né? Uma política muito importante, por exemplo, que eu acho que ilustra isso mais recentemente com um grau de complexidade enorme, é a política, o PP-SEDAN, né? Que é implementado no início do governo Lula, com o desmatamento na Amazônia muito elevado, passa por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 ali, e a gente conseguiu reduzir o desmatamento trabalhando com uma série de aspectos, uma coordenação muito interessante, instrumentos financeiros. Então, enfim, nós temos condições de repetir êxitos recentes, né? Eu falei do PP-SEDAN, também do PP Cerrado e tal. Mas é isso. Ao mesmo tempo, é importante dizer que no governo, a Mariana citou o plano de adaptação que é lançado em 2016. Esse plano vai andando ali, mas assim, ele está sendo cozinhado. O governo Temer já refletia, de certa forma, um outro equilíbrio de interesses que já estava presente lá no governo Dilma, quando a Dilma tem que negociar lá, ela tem que vetar o Código Florestal, por exemplo, as mudanças do Código Florestal. Ali a bancada do agro está muito forte, mas o governo está forte também, né? Então ele consegue, de certa forma, fazer alguma frente, né? Mas no governo Temer, não. No governo Temer, o ministro Zeca Sarney é uma pessoa que merece o nosso respeito, ele participou como ministro lá do Fernando Henrique de um período importante, mas ali a gente já tem um declínio, eu não sei, Cláudio, aí a gente já tem mais ali alguns militares da reserva,
uma visão de Amazônia a ser convertida e tudo mais. Enfim, há uma queda, né? Que seria assim, talvez colocaram em ponto morto e deixaram o carro descendo a ladeira. E aí a gente cai no governo Bolsonaro e é importante lembrar disso, né? Quando a gente está falando do desmonte, no caso da agenda ambiental, o Bolsonaro promete o desmonte. Ele desacredita a agenda ambiental e ele promete acabar com aquela conversa, né? Com aquela farra, né? Ele não vai falar necessariamente em relação à saúde que ele vai acabar com o SUS, mas em relação à agenda ambiental, essa é uma pauta dele. Então, E acabar com as multas, né, do IBAMA, esse tipo de coisa, acabar com o negócio de botar fogo em tratores, essa história toda. Exatamente. Né? E aí, quando eu trago em perspectiva que a gente já conseguiu fazer isso de Fernando Henrique para cá, temos uma dificuldade, porque a gente está partindo, o governo federal parte de terra arrasada no ano passado. Então, a retomada do plano de adaptação, por exemplo, a gente tem uma cópia, COP 30 logo aí à frente, né? O Brasil tem uma meta ambiciosa que já havia sido desmontada em relação ao Acordo de Paris, mas a gente está partindo de terra arrasada. Então, é importante lembrar o crescendo, é importante reconhecer o desmonte e também perceber que essa retomada ela se dá com MMA, IBAMA, ICMBio desmontados. A gente está precisando de concurso, né? Esse concurso que foi adiado, acho que corretamente aí por conta do desastre climático no Rio Grande do Sul, ele tem vagas ali para órgãos da área ambiental. Então, enfim, temos que reconstruir. Eu não acho que é reconstruir o que tinha, né? A gente está falando de partir de um outro momento com um outro Congresso, né, Cláudio? Porque se historicamente o Congresso ali na Câmara, a gente sempre tinha ali um trabalho muito forte da bancada ruralista, buscando passar projetos muito ruins, na verdade, não apenas em relação ao clima, em relação a outros temas. Nesse momento, isso está acontecendo e projetos estão sendo aprovados rapidamente, passando por comissões rapidamente, subindo para o Senado. Nesse momento aqui, a gente tem um projeto que foi aprovado e subiu para o Senado, aprovado em comissão, que é um projeto que permite que áreas que não são florestais sejam reconhecidas como áreas convertidas. Né? Então, eu estou falando do Pampa, eu estou falando de áreas do Pantanal. Uhum. Esse projeto foi aprovado na semana anterior ao desastre climático no Rio Grande do Sul e está subindo para o Senado. É esse que eu mencionei, né? Do Lucas Redecker e do Alceu Moreira, né? Que foi aprovado na Comissão de Agricultura. Exatamente. Um era relator e o outro presidente, e uma vez aprovado, já subiria para o Senado. Perfeito, é isso aí. Agora, enfim, você falou dos... Não, desculpa, vai lá. Não, siga, enfim, esse é o cenário. Esse é o cenário, fechei. Não, eu ia te perguntar o seguinte, né? Eu fiz aquele questionamento para a Mariana a respeito do SUS do meio ambiente, né? Ou das políticas públicas de meio ambiente. E você falou do Cisnama, né? Que é bem mais antigo, né? Quando você colocou ali que ele vem dos anos 80, o próprio SUS, na Constituição de 88, quando foi criado, foi uma grande novidade do ponto de vista do desenho institucional, né? Se inspirou no National Health System que existe na Inglaterra, né? Para ser algo parecido aqui num país que não é unitário como o Reino Unido, mas que é um país federativo, então com suas características, depois virou benchmark para outros sistemas que foram sendo criados depois. Agora, aqui você está falando de um sistema que é anterior. A minha dúvida é, o problema dele é só falta de dinheiro ou tem também uma questão de desenho institucional do sistema, que também precisaria de algum tipo de adornamento, aí vamos dizer, para ficar mais adaptado a essas novas circunstâncias? Cláudio, eu entendo que por abarcar governo federal, governo estadual, governos municipais, envolver órgãos já bastante maduros, né? Eu já considero o ICMBio um órgão maduro, embora criado ainda na gestão da Marina, né? Governo Lula I. Eu entendo que ali a gente já tem um desenho apto a tratar a questão ambiental numa esfera do federalismo, né? Considerada, com crescente participação social. A gente tem outros, por exemplo, os comitês de bacia, Agência Nacional de Águas,
nós temos um desenho interessante com várias organizações. Eu não acho, Cláudio, que é só falta de dinheiro, inclusive porque acho difícil afirmar isso, porque como ele nunca teve dinheiro, eu nem posso dizer que, assim, quando ele teve dinheiro, ele funcionou, né? Mas ele tem criado, ainda na ditadura militar, isso é importante lembrar, a gente tem essas idiosincrasias, né, Cláudio? O Código de Água de 35 é Getúlio. Tem o golpe de 64, em 65 o Código Florestal aparece, substituindo o Código de Águas, com um discurso espetacular do então ministro da Agricultura do governo militar, chamando a atenção que se a gente não conservasse, as nossas cidades pereceriam, a agricultura seria impactada, faltaria água nas cidades e por aí vai. Era melhor do que os novos ministros do governo militar que a gente teve mais recentemente, né? Certamente, certamente. E aí depois, por exemplo, o caso de Cubatão, nos anos 70 e 80, faz o governo militar trazer essa resposta, né? De forma semelhante ao que aconteceu com aquela epidemia de meningite, que vai criar o programa de vacinação, né? O que a gente tem com Cubatão também, a repercussão internacional de Cubatão, é um dos vetores para que o governo militar tenha que dar uma resposta no campo ambiental, né? São Paulo vai criar a CETESB, o Montoro é o governador na época, mas tem uma resposta estadual, desculpa, tem uma resposta federal. Então, eu não tenho condições de defender, assim, que o Cisnama funcionaria bem se tivesse dinheiro, porque talvez, Cláudio, ele seja aquele motor muito bom, né, lá dos anos 80, que nunca rodou com combustível, ele sempre rodou em condições que não são as adequadas. Mas ele já é uma base para a gente construir em cima. Não necessariamente criar um sistema para clima, mas a articulação da agenda climática ela tem que ser muito mais forte, envolvendo todos os ministérios, envolvendo diferentes áreas, porque a gente não resolve a questão climática pura e simplesmente com 3, 4, 5 ministérios. Não, a gente está falando de questões urbanas, de questões rurais, a gente está falando de mitigação, que para o Brasil não é um tema dos mais complicados, quando a gente controla desmatamento, e aí a gente precisa mergulhar em agricultura, pecuária, a gente precisa mergulhar em transporte, né? Nós somos um país de dimensões continentais que transporta tudo a diesel. Temos questões para enfrentar além do desmatamento, mas a gente poderia ter uma agenda de mitigação mais rapidamente, vamos dizer, implementada se houver uma concertação de diferentes áreas. Então, eu acho que o Cisnama não é para ser descartado. Seria muito interessante ouvir a opinião de pessoas que participaram desde o início disso, a ex-ministra Isabela, a Sueli também, ex-presidente do IBAMA, né? Tem muita gente que operou, que tem uma visão mais a partir da experiência prática disso, né? Que estava ali nas reuniões e tudo mais. Mas eu não vejo na literatura um retrato do Cisnama como algo que não funcionaria para a gente avançar a questão climática como um modelo de governança federativo, né? Agora, tem todo o debate sobre a autoridade climática, né? Quando a gente está falando de criar autoridade climática, eu entendo que há uma busca de trazer mais poder para esse debate dentro de uma agenda do executivo, tá? A autoridade climática pode existir com o Cisnama financiado e operando bem. Eu só acho que é um problema, é um erro para a gente seguir não colocando recursos no Cisnama, porque ele é um sistema que está lá desenhado e definitivamente ele foi pensado, o decreto de 90 trata disso, ele foi pensado para refletir ali um país federativo, o seu federalismo ali dentro de um modelo de governança. Quer dizer, tem um problema de subfinanciamento, como aliás a gente via na saúde, né? Tanto que na saúde foi criado lá o piso da saúde, na educação você tem um piso da educação, né? Então, esses outros sistemas têm algum tipo de salvaguarda aí de financiamento a despeito, né, do desenho institucional. Não, eu só perguntei porque como surgiu essa conversa, né, de será que a gente precisa do sistema? E na segurança tem se feito muito essa discussão, pensando em termos de outras políticas públicas, né? Se de repente está faltando, mas na realidade talvez você tenha sido, não sei, pelo que você está me falando, parece ter sido um dos primeiros, né, se não o primeiro
sistema nacional de política pública, né? Isso, defender o Cisnamo ou não, Cláudio, eu acho que não afeta o debate sobre, por exemplo, termos uma autoridade climática. São questões diferentes, né? E o que ela faria, essa autoridade climática, de diferente tem em relação desenhos ao Cisnamo? diferentes. Vou passar a palavra também para a Mari, mas, por exemplo, havia de início uma dúvida, né? Quem seria ministra do Meio Ambiente? Se seria Marina ou Isabela? Ali, naquele momento, a leitura de ambas em relação ao papel dessa autoridade climática já era um motivo de debate aqui do campo socioambiental, né? Mas a autoridade climática, ela tem um papel central ali de levar, de articular essa agenda em diferentes setores no governo federal, mas também de articular essa agenda sob uma perspectiva dos estados chegando em municípios. Acho que tem um papel, né? Talvez essa autoridade climática possa ter mais ou menos proximidade em relação, mais ou menos, diálogo com setores privados, por exemplo. Enfim, mas pensa-se a autoridade climática sobre essa perspectiva de puxar uma agenda que é uma agenda transversal e que tem que ser transversal e tem que ser articulada com diferentes níveis. Eu acho que o assunto, né, a autoridade teria que ser capaz de ter gerado o resultado que o PP Sedan teve, o PP Cerrado teve ao longo dos anos 2000 e 2010. Mas, ao mesmo tempo, ele foi pensado sem que uma autoridade tivesse sido criada. Então, dá para fazer isso sem autoridade? Dá, mas talvez seja melhor colocar autoridade. Quero ouvir a Mari sobre isso também, porque esse assunto aí não tem uma resposta única. Quer entrar na conversa, Mari? Acho que você pode complementar. Eu acho que é reforçar um ponto, né, de que a governança de clima ela não é a mesma governança necessariamente, né, ambiental, porque tem peculiaridades da agenda. Se puder explicar um pouquinho essa diferença, porque para quem está fora dessa área, as coisas parecem muito misturadas, né? Bom, primeiro que a gente tem, que é bem importante da gente considerar também, no nível internacional, uma governança de clima específico, né? Então, parte daí. A gente tem a Conferência das Partes de Clima, a gente tem a instância da ONU, que é a UNFCCC para clima, e tem todo um fluxo, inclusive, de recursos direcionado para a agenda climática. Então, só daí também já demanda uma estrutura interna que dialogue, né, e a gente tem isso, e esteja presente nessa instância, nessa governança internacional. Segundo, olhando, né, também internamente, a gente tem questões específicas que são técnicas, né, então o sistema climático, ele está totalmente relacionado com o sistema da biodiversidade, né, dos ecossistemas e tal, mas ele é um sistema que tem sua operação própria, né, e que, inclusive, tem uma ponte, faz uma ponte, né, tem uma inter-relação muito forte com todo o sistema e dinâmicas socioeconômicas, né, então o clima faz essa conexão muito forte, especialmente a agenda de adaptação à mudança do clima. E aí a gente tem, pensando ainda tecnicamente, toda uma base de dados climáticos que precisa ser produzido e está sendo produzido, né, o MCTI tem um papel importante nisso já. A gente tem uma plataforma, que é a plataforma AdaptaClima, que visa justamente distribuir dados climáticos para a tomada de decisão e que demanda conhecimentos e também muito específicos para lidar com esses dados e para conectá-los com as políticas públicas, né? E segundo, também, a gente tem impactos da mudança do clima, como a gente está vendo, que se sobrepõem às questões ambientais, elas estão intrínsecas aí, né, as tragédias que a gente está vendo, mas que precisam de uma ação específica sobre esses eventos climáticos, em relação tanto ao evento em si, quanto à exposição das pessoas, da infraestrutura a essa ameaça climática, e também um olhar de vulnerabilidades, que é um outro termo específico da agenda de clima, e que é muito relevante, que é entender por que determinadas populações estão mais vulneráveis, por que determinados ecossistemas estão mais vulneráveis frente a esses eventos ou ameaças climáticas. Então, assim, tem toda uma lógica, né, técnica, conceitual e de governança que é específica da agenda climática, né? A gente precisa ter relações estabelecidas com o sistema de governança ambiental, com o sistema de governança de saúde, de educação, precisa ser transversal, como o André falou. E aí, a gente está vendo isso acontecer agora nesse processo, inclusive, do Plano Clima Adaptação. Na medida que a gente tem 15 planos setoriais sendo desenhados,
com a liderança dos ministérios, né, puxando, o próprio Ministério do Meio Ambiente já está promovendo, de certa forma, essa lente climática. O objetivo é esse, é que depois não só o plano setorial de adaptação, por exemplo, de agricultura e pecuária, considere a mudança do clima, mas que os outros instrumentos que vão ser pensados dentro da pasta, né, que são realmente do setor, também tragam essa lente climática, para pensar os investimentos futuros, para pensar ações e instrumentos aí, nesse caso de agricultura e pecuária. A mesma coisa do sistema de saúde. Então, a gente não está falando de um sistema que se sobrepõe. É claro que a gente pode usar instâncias, por exemplo, os comitês, né, de meio ambiente, que acontecem aí no nível local, os comitês de bacia, que já são participativos, são instâncias em que a discussão de clima precisa estar presente. Mas isso não tira a importância da gente ter uma estrutura específica para lidar, inclusive, com essa produção de conhecimento, produção de instrumentos específicos que depois vão ser transversalizados nos outros sistemas de governança. Eu estou pensando uma discussão que surgiu nesses dias, diante da situação lá no Rio Grande do Sul, que é a história das cidades que teriam até que mudar de lugar, né, que você teria que mover populações inteiras. E isso seria um exemplo de uma política que tem mais a ver com o clima do que propriamente com o meio ambiente? É essa a ideia? Esse é um exemplo. E esse exemplo que você está trazendo, inclusive, ele é bem polêmico, né? Então, por quê? Bem polêmico. Não, eu fico imaginando, né? Mover uma população inteira de uma cidade para outro lugar não deve ser fácil, não, né? Fico imaginando como é que seria algo assim. E a gente tem um histórico, né, no Brasil, de remoção de populações. Quem é que vai ser removido? Já vem acontecendo, né? Exatamente. Quem é removido para onde, né? Sob que condições também essas pessoas são removidas. Então, a gente está vendo já um processo, e aí esse é um caso, né, também de um problema que demanda uma política de clima bastante estruturada e transversal, que é a questão dos imigrantes climáticos, né, da migração climática que está acontecendo dentro do país e internacionalmente. Esse é um problema sério que a gente vai ver só se intensificar nos próximos anos. Então, não é uma remoção promovida pelo Estado, mas é uma migração, uma mudança, né, de lugar, às vezes de país, que está acontecendo porque essas pessoas não encontram as condições mínimas já para viver nos seus territórios devido à mudança do clima. E isso vai acontecer também com culturas, né? A gente está vendo já, né, como se fala popularmente, o café subindo o morro, né? Fala-se disso, porque as condições do café não estão mais propícias onde essa cultura vem sendo desenvolvida historicamente, né? Está subindo por causa de uma questão de temperatura e precipitação. Aí também a gente precisa pensar políticas de agricultura com a lente climática, mas a gente precisa pensar uma política específica de clima, que esteja relacionada aos termos aí de desenvolvimento econômico, de investimentos. Então, são alguns exemplos. Eu até, Cláudio, só comentando aqui em cima do que a Mariana trouxe, se a gente for olhar sobre a perspectiva climática, a gente tem ganhadores e perdedores, né? O Mari traz o exemplo da cultura de café, provavelmente sobe o morro, mas a gente pode ter perdedores no Planalto Central, né, com uma temperatura mais quente, com menos chuva, né? Então, a própria Embrapa já vem trabalhando com as áreas de produção das diferentes culturas. A gente fala de milho, mandioca, soja, café, uma série de leguminosas. Falando das commodities que a gente exporta, mas também da agricultura que nos alimenta aqui. Tem uma participação grande, por exemplo, da agricultura dos pequenos proprietários, né? Então, um dos temas que aparece no estudo da Embrapa é justamente a concentração da produção de arroz no sul do país, né? Agora foi muito discutida até, né? Você precisa trazer essa abordagem de hedging climático, né? Então, a soja mesmo, por conta da forte atuação das tradings, a soja foi subindo, né, do Rio Grande do Sul, que ainda é o segundo produtor do país, ela foi subindo para o centro-oeste, depois um pedaço das trades vai atuar ali na Bolívia, no Paraguai, em especial, indo até Assunção, entrando em alguns lugares da Bolívia, mas era muito instável no início do ponto de vista político, mas vai para a região da oeste da Bahia, depois Mato Piba. Então, você tem soja sendo produzida em diferentes lugares do país,
é difícil ter uma quebra de safra que pegue toda a área de produção de soja. Mas um dos grandes problemas é, com a redução do desmatamento, menos chuva, significa menos chuva para áreas ali do Cerrado brasileiro, Mato Grosso do Sul, eventualmente pega Goiás, né? Então, ali você pode ter uma perda de margem para a agricultura, por exemplo, uma perda de produtividade por conta de redução de chuva, né? O café subindo o morro, como a Mari comentou. Então, a gente precisa... isso está sendo analisado, né? Me lembro que a Embrapa trabalha variedades de soja para climas mais áridos, a Embrapa trabalha feijão para climas mais áridos também. Então, ela está olhando, sob uma perspectiva de segurança alimentar, o que vai acontecer com o clima no país, sobretudo para dali saírem políticas estimulando novas áreas de produção de algumas dessas variedades. Isso está, por exemplo, no planejamento energético nacional também. O impacto da redução de chuvas, por exemplo, no sistema das hidrelétricas, né? Então, nesse sentido, acho que complementando um pouquinho ali o que a Mari comenta, que eu acho que é interessante, é pensar assim, a gente consegue ter uma governança climática sem resolver o problema de outros modelos que nós temos de governança também. A governança climática, ela está claramente envolvendo assuntos que vão além da pauta ambiental, mas um CISNAMA que não funciona, um CISNAMA não operacional, acaba gerando um problema enorme, né? A governança climática, ela não substitui a governança ambiental integralmente. A governança climática, como a Mari comentou, ela não substitui a governança em saúde. Saúde é um dos grandes temas. A gente está falando não apenas aqui no Brasil, a gente está falando no mundo todo. Ondas de calor, escassez de água, mudança em alguns biomas, aproximando patógenos, né, de rebanhos que nós criamos para nossa alimentação. Então, isso gera um risco de novas epidemias, ou aproximando as cidades desses novos patógenos, né? Nossos rebanhos chegando perto de lugares onde há um desequilíbrio, podendo, né, e esses patógenos contaminando animais que nós criamos, ou nós, humanos, chegando próximo a essas áreas para habitar essas áreas. Então, vai falar de reassentamento de cidades, você precisa levar o aspecto de saúde também em consideração, né? Você está expondo esta população a novos riscos, né? Enfim, a governança climática, ela se beneficia de um CISNAMA que funciona, de um SUS que funciona. A questão é que o CISNAMA ele não tem recurso, né? Está sem dinheiro. Então, a gente precisa disso. Por exemplo, a agenda de biodiversidade é muito importante para o debate sobre adaptação climática. A Mari citou aqui no início, a gente precisa de uma infraestrutura que é verde, a gente precisa de soluções baseadas na natureza, por exemplo. Não é fazer piscinão. Você precisa ter áreas absorvendo água. Um exemplo assim que me vem à cabeça, o nosso prefeito aqui em São Paulo está asfaltando a cidade toda, que é ano de eleição, né? Alguém está preocupado com porosidade do solo? Não, eu moro na Zona Oeste, aqui perto das ladeiras do Sumaré, e o que tem ali que a gente percebe? A prefeitura não quer mais fazer manutenção de piso de paralelepípedo, que tem um modelo de absorção de água, ela quer colocar asfalto por cima. Você tá impermeabilizando o solo. Nós estamos com um período de grande intervenção no solo das cidades, aqui especialmente em São Paulo, com construção de prédios, sobretudo perto do eixo de mobilidade da cidade, né? Esses novos prédios, eles trabalham a ideia de permeabilidade do solo, reuso de água? Não. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter novos prédios sendo criados, vertendo água para a Avenida Pompeia, para a Avenida Sumaré, quem conhece São Paulo aqui na Zona Oeste, e depois haja piscinão. Vai chover mais, o solo vai estar mais impermeabilizado, vai ter mais volume de água escorrendo, e você vai resolver o problema com piscinão. Enquanto isso, a gente tem conceitos de cidades esponja, por exemplo, em cidades que estão sendo construídas na Ásia, que são cidades que retêm a água para garantir a umidade do ar,
para evitar alagamentos, parques sendo construídos em áreas são áreas de lazer durante o período seco, mas que são lugares onde se absorve água no período de chuva, no período de degelo em algumas cidades aí do norte. Então, esse debate não está presente, né? Enfim, são exemplos que reforçam a necessidade da governança climática. A gente está falando de temas específicos aí que não são contemplados necessariamente na agenda ambiental, pura e simplesmente. Isso rebate em plano diretor de cidade, que é esse exemplo que eu comentei com você aqui também agora, né? Aonde está a variável climática? Aonde que o debate sobre resiliência de cidades está no plano diretor de São Paulo? Né? Estava lá originalmente, tá? Depois das mudanças mais recentes, a gente pode dizer que não está mais. Agora, Mariana, vai lá. Não, só para dizer que tem coisas também interessantes, né, e positivas acontecendo, assim. A gente agora está vivendo essa tragédia enorme, né, no Rio Grande do Sul, então é difícil também falar de avanços, mas né, o André até ressaltou que, olhando historicamente, tem avanços importantíssimos, né, um contínuo aí de construção da agenda ambiental e da agenda climática, de fato a gente vê. E tem iniciativas importantes acontecendo agora, né, também, em termos de soluções baseadas na natureza, sendo testadas e implementadas em municípios, né. Santos tem um projeto super importante numa comunidade, historicamente também, em situação de vulnerabilidade, que é Monte Serrat. A questão é também como é que a gente escala essas experiências que dão certo, né, como é que a gente monitora os impactos e depois escala. E a gente tem programas no âmbito também federal olhando para isso, porque esse papel também de escalar ou de permitir, né, que seja replicado e escalado, está muito também, é um papel muito importante do governo federal. Então tem, por exemplo, o programa Cidades Verdes e Resilientes, que foi lançado no ano passado, que é liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem esse olhar, né, de fazer essa pulverização da infraestrutura verde e de soluções baseadas na natureza nas cidades brasileiras. Tem uma questão, claro, de financiamento, né, um grande gargalo que sempre vai aparecer. Tem um outro programa também, que é o programa Adapta Cidades, né, para adaptação, que vai apoiar 260 municípios a elaborarem as suas políticas, os seus planos de adaptação. Agora, a gente está falando de um país também com dimensões enormes, né? A gente fala de 260 municípios, é muito pouco, né? Perto da dimensão toda. Então, a grande questão também é como a gente escala, e de novo a governança climática é importante para isso, como a gente escala o que está funcionando, como a gente reconhece o que está funcionando e escala. Só para deixar essa mensagem. Agora, as políticas climáticas, pelos que vocês mostraram, elas na realidade já estão lidando com uma situação que é, enfim, um fato consumado, né? De que a gente tem mudanças em curso, elas não vão ser revertidas pelo menos no curtíssimo ou no médio, ou até no longo prazo. Então, o que a gente tem que fazer é se virar com elas, né? Estou pensando aqui tanto em questões de adaptação das cidades para lidar com isso, como essas mudanças na produção de certas culturas agrícolas que vão ter que se ajustar aos novos tempos, né? Porque simplesmente onde antes funcionava já não funciona mais. É isso, né? A gente está, digamos, não só com tragédias anunciadas, como eu mencionei no começo, lá pensando no Rio Grande do Sul, mas a gente está com um novo mundo com o qual vai ter que aprender a lidar independentemente de qualquer outra providência que mesmo possa vir a ser tomada e que seja necessário. É isso? É disso que a gente está falando? Ou estou pensando até aqui numa charge que eu li um tempo atrás, em que o sujeito virava para o outro e falava assim, né? Falava, nossa, esse é o ano mais quente da minha vida. Aí o outro falava, não, esse é o ano mais quente do resto da sua vida. Não, esse é o ano mais frio do resto da sua vida. Porque a tendência era só piorar, né? É essa a ideia? A gente está falando de um planeta que já aumentou sua temperatura média, né, em pelo menos 1,2 graus Celsius. Então, a gente já está em outro patamar de equilíbrio climático. E por isso, esse aumento dos eventos extremos, essa mudança, né, de padrões, ela realmente já é uma realidade. Então, independente de esforços de mitigação, ou além, né, dos esforços de mitigação das emissões, de reduzir as emissões, que é fundamental, a gente está falando, sim, de um novo paradigma para pensar desde a urbanização até
o processo de investimento e de tecnologias aí para a agricultura, né, para pegar 2 exemplos aí do que a gente está já discutindo. Agora, a gente ainda não ultrapassou pontos de não retorno, né, que são aí dados pela ciência. Alguns deles a gente está muito perto, a gente está na iminência, outros a gente ainda tem um tempinho a mais, mas está tudo muito perto. Então, assim, aquela questão de ambição e urgência na agenda de mitigação da mudança do clima, que é a gente evitar as próximas emissões, né, ela é fundamental para a gente seguir lidando com os desafios que já estão postos, mas para que esses desafios não cheguem a um patamar inimaginável, que a gente não sabe, a gente está falando de patamar em que a gente não vai nem entender mais qual que é o nosso padrão civilizatório, né, de a maior parte, por exemplo, do planeta está inabitável. Isso parece uma distopia, mas isso não é distopia, isso está nos relatórios do IPCC, no último relatório, né, está apontado. Se a gente chegar no 4 graus Celsius de aumento da temperatura média global, realmente a gente não sabe mais como é que vai ser as condições de vida para a vida humana na Terra. Então, é um pouco disso que a gente está falando, sim. Agora, hoje, onde a gente está, já nos coloca numa posição de repensar, inclusive, instrumentos, né, de política pública, de planejamento, independente do que vem pela frente. Assino embaixo o que a Mari trouxe. Eu acrescento apenas... em primeiro lugar, eu acho que a gente está num período em que as distopias que a gente vê em séries, às vezes elas nem nos assustam mais, porque, dependendo da realidade que a gente vive, ela é mais distópica que a ficção, né? Então a gente está num período realmente de desafio aos roteiristas aí de filmes de ficção científica ou que vão trabalhar com cenários distópicos, porque a realidade está demandando muito da gente. E eu acho, Cláudio, que a questão da irreversibilidade, em alguns aspectos, ela é um debate que nos serve, né? Mas, ao mesmo tempo, a dúvida em relação a essa mudança já concretizada, ou a proximidade da irreversibilidade, né, de a gente alcançar pontos de não retorno, é um debate que não interessa a um pedaço da população, né? E isso é importante, assim, eu gosto nos cursos, conversando com os alunos mais jovens, né? Eu gosto muito de questioná-los em relação à percepção que eles têm com a qual eles chegam em sala de aula em relação ao debate ambiental, né? A gente pode achar que o debate ambiental ele é uma espécie de luxo, né? Mas as questões ambientais, formalmente, elas estão trabalhando com problemas que estão relacionados ao nosso dia a dia. Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do impacto do meio ambiente na economia, na maneira como nós nos organizamos como sociedade. Isso significa impacto em moradia, impacto na qualidade do ar, em água, em alimento, em energia, né? Que são temas nossos. A própria ideia do desenvolvimento sustentável, ela era criticada e segue sendo criticada ainda por uma parte dos grupos ambientalistas por colocar em primeiro lugar a ideia do desenvolvimento humano, por ser antropocêntrica, né? E há tentativas, nesse momento, de substituir o desenvolvimento sustentável pelo regenerativo, ou o desenvolvimento sustentável pelo tema climático e tal. Formalmente, se eu estou falando de uma abordagem regenerativa, estou falando de mudança climática, eu estou falando da relação nós, sociedade, nós, economia, como nos organizamos, com o meio ambiente. É essa relação que está passando forçosamente por uma DR. O meio ambiente que está nos colocando essa DR, né? A gente pode esconder o tema ambiental ali debaixo do tapete e falar, não, eu não trabalho com questões ambientais, não, eu trabalho com questões climáticas, né? Formalmente a gente está trabalhando com essa relação, é a nossa casa, é o nosso planeta e tal. E o ambientalista visto como aquele cidadão de colete pedindo recursos para uma causa nobre ambiental, que é a visão estigmatizada que a gente tem, né, de quem trabalha com temas ambientais, ele cada vez, na prática, quem trabalha com questões ambientais está mais distante disso. Você está falando do seu dia a dia,
do que você come, de onde você mora, da energia que vai suprir os seus gadgets, os seus equipamentos eletroeletrônicos. Então, esse debate, né, é o debate do cidadão, cidadã, né, do humano nesse século XXI. O conceito de antropoceno foi negado lá pelo Comitê de Geólogos, mas o antropoceno como visão de mundo, ele está posto aqui, né? Nós somos cidadãos nesse contexto. Então, é irreversível esse processo de nós termos que debater nossa relação com o meio ambiente. Tá? Pode ser, Cláudio, que alguns deputados agora, que alguns ativistas aí do campo negacionista, eles, frente às evidências ou frente à própria experiência pessoal deles nas cidades em que eles moram, eles podem até começar a falar de clima sem falar de meio ambiente. Eu não sei qual que é a estratégia que eles vão ter. Tem um grupo que segue negando, né? E aí tem um papel, por exemplo, tudo isso pode ser um castigo divino. Então, para grupos mais religiosos, isso pode ser resultado do nosso mau comportamento nos últimos anos. Então, isso é uma agenda de um ou de alguns deuses. A ciência não explica isso. Mas para nós que estamos pensando em formulação de políticas públicas, estudando esse tema, ou para as empresas que estão atuando numa economia que deve estar, de certa forma, mais resiliente a eventos climáticos, debater a relação entre economia, sociedade e meio ambiente é irreversível. Está posto. É por isso que eu fico feliz que cada vez mais jovens estão vindo trabalhar nessa área. E eles não queriam. Eles jamais imaginaram isso, mas foram trabalhar com educação, foram trabalhar com saúde, foram trabalhar com política industrial. E aí, em algum momento, falaram, não, peraí, essa variável clima está batendo aqui o tempo todo na porta, deixa eu entender o que é. Daqui a pouco eles estão trabalhando como agentes, né, de codificação do debate climático em relação à competitividade de uma indústria ou à resiliência de um sistema de saúde, à resiliência de um sistema de educação, e por aí vai. A minha fala é bem ativista, bastante ambientalista, inclusive, mas eu não temo me apresentar como ambientalista ainda, e provavelmente isso reduz a minha perspectiva de crédito no banco, não sei. Muito bom. Gente, muito obrigado pela conversa, né? Acho que tremendamente esclarecedora, mas não tranquilizadora, eu diria, porque a situação não dá para ficar tranquila. Mas, enfim, quero devolver a palavra a vocês agora, para vocês, se porventura ainda tiver um ponto que a gente não tem abordado, vocês possam trazê-lo, e também, claro, para fazer as suas considerações finais. Por favor, Mariana. Eu queria trazer um ponto que, de certa forma, também está ligado à questão de governança, que é a necessidade dessa agenda em especial de integrar também o que a gente chama de conhecimento técnico-científico com o conhecimento empírico e tradicional que a gente tem no Brasil. A gente não pode esquecer que as populações tradicionais, né, têm feito um trabalho de adaptação à mudança do clima e de também conservação e fortalecimento dos ecossistemas fundamental para a gente ter resiliência em relação a esse clima atual e ao clima futuro. Então, essa é uma barreira que a gente vê ainda não superada, não é só no Brasil, mas no Brasil isso é muito forte, né, de um tecnicismo muito pesado na agenda de clima, de os dados climáticos são esses, né, quem entende são os especialistas e alguns tomadores de decisão, né, do setor público, e as outras, a população, a sociedade civil, especialmente os povos tradicionais, eles não têm esse cacife para entrar nessa discussão de tomada de decisão. A gente precisa quebrar essa barreira e isso é muito fundamental para a gente conseguir, de fato, avançar de forma prática, né, no fortalecimento de resiliência. Bem, obrigado, Mariana. Por favor, André. Acrescentando a necessidade de reconhecer, de dar valor ao conhecimento tradicional, né, eu diria também que a gente precisa trazer a variável climática para repensar inequidade, né? Tem todo o debate sobre justiça ambiental aí, por exemplo, e justiça climática. Então, só acrescento isso aqui, essa essencial lembrança da Mariana. Terras indígenas, por exemplo, quando a gente está falando de conservação, as terras indígenas são muito importantes, os territórios quilombolas também,
mas a gente está falando também dos conhecimentos fora dessas áreas delimitadas, né? O conhecimento nas cidades, a maneira de construir, a maneira de desenhar, muitas vezes as cidades, enfim. Muito bem lembrado pela Mari essa necessidade da gente não olhar só a visão a partir da ciência estabelecida. E, de resto, Cláudio, eu agradecer pelo convite e, na verdade, também a oportunidade de participar desse debate com a Mari. Obrigado. Obrigada aos dois. Obrigada, Cláudio. Um prazer. Obrigadíssimo a vocês dois também. Bem, então, além de agradecer aqui ao André e à Mariana e me despedir dos dois, eu quero, como faço sempre no encerramento também, agradecer a todas e a todos que têm seguido Fora da Política na Salvação, acompanhando seja no canal do YouTube, seja no podcast, lembrando sempre que está em 20 plataformas de áudio, e é possível com o Spotify, além de áudio, você ter o vídeo, né? E agora também tem o podcast no YouTube, então as coisas estão meio misturadas por aí. E agradecer também a todas e a todos que têm contribuído para o projeto do canal por meio de um dos instrumentos disponíveis para isso. Pode ser o botãozinho lá do Valeu demais, que fica abaixo do vídeo do YouTube, aquele botão que tem um coraçãozinho que possibilita que se faça uma contribuição pontual. Pode ser também por meio do Clube dos Canais do YouTube, e aí se tornando membro do canal, basta se inscrever no canal para isso, é diferente de ser um seguidor do canal, mesmo para quem tem alertas ativados, é outra ideia, aí permite uma contribuição continuada. De forma similar, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí é só digitar o endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política não há salvação. E aí chega lá e pode fazer essa contribuição no valor que achar que deve. Ou ainda, para quem optar por esse outro instrumento, o mais fácil para todo mundo, é fazer um Pix, né? E a chave Pix do canal é também o e-mail de contato, que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Para quem também quiser mandar uma mensagem, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento à Mariana, ao André, me despeço dos dois, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.